Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, então, no livro de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis 4. Amém, irmãos? 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 7, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Todo mundo achou? 2 Reis, no capítulo 4. Em nome de Jesus. A Bíblia nos diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Na semana passada nós começamos esse texto aqui, irmãos, falando a respeito de como o Senhor, que nós chamamos de Deus de toda provisão, amém? Muda a nossa mentalidade para que possamos progredir, para que possamos avançar. Uma das principais características do crente, irmãos, é que passa ano, e vem ano, e outro ano, e o outro ano, ele não fica estagnado, ele progride, amém? Ele vê a sua vida ser transformada diariamente pelo Espírito Santo e ele não está acomodado com a sua situação atual, muito pelo contrário, ele pretende avançar mais em direção a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém? Uma das características do crente, irmãos, é que o crente está em processo de transformação constante. A sua vida nesse ano de 2023, ela precisa, especialmente do ponto de vista espiritual, ela precisa ser um progresso com relação ao ano de 2022. Assim como 2022 deveria ter sido um progresso com relação a 21 e assim por diante. Amém? Se você orou X vezes durante o ano de 22, precisa orar mais, muito mais, jejuar muito mais, ler muito mais a sua Bíblia, amém? Porque você precisa disso, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de mentalidade, uma questão de progresso, amém? Deus já te proveu aquilo que você precisa para que a sua vida avance, para que a sua vida vá dessa para mais próximo do Senhor. E eu falo isso especialmente em questões espirituais, porque nós precisamos ter em mente também que, como Paulo diz, mesmo que o nosso exterior esteja se corrompendo, o nosso interior se renova a cada dia. No que diz respeito à vida natural, nem sempre você está progredindo, né? Um crente perde um emprego, por exemplo. Se você for analisar, ele regrediu, porque ele perdeu o trabalho, mas ele não deixa de ser filho de Deus, ele não deixa de ser crente, ele não deixa de ser santo, ele não deixa de ser salvo, amém? Em algum momento Deus vai prover aquela situação para ele, mas falando especialmente das questões espirituais, a nossa vida precisa ser um constante progresso. Você como um vaso, você é como as vasilhas dessa viúva que está em constante enchimento, e conforme as vasilhas vão enchendo, vão sendo colocadas de lado, para que possa encher outras, e assim por diante. O profeta diz claramente aqui: peça para que vá você na vizinhança, os seus filhos na vizinhança, enfim, não sabemos os detalhes, mas ele diz: peça muitas vasilhas, amém? Porque o milagre aqui seria de provisão, e seria de acordo com o número de vasilhas, amém?
Na semana passada, então, nós falamos, irmãos, sobre o que ela diz ali, especialmente sobre o que ela diz no verso 3, não, no verso 2, desculpe, em que Eliseu pergunta para ela o que você tem em casa. Ela responde: eu não tenho nada, só um pouco de azeite. Então a gente falou a respeito disso, irmãos, e eu fechei aqui a semana passada dizendo que se nós cremos que Deus é fiel, se nós cremos que o Senhor é capaz de prover, de providenciar, de abençoar, de fazer um milagre, amém? Nós precisamos ser fiéis no pouco, como mesmo o Senhor disse, amém? Mas ser fiel no pouco também é confiar de que Deus pode pegar o pouco que já temos e transformar em algo maior. Amém? Eu citei aqui o exemplo do menino, aquele que tinha 5 pães e 2 peixes, enquanto o resto ninguém tinha nada para oferecer. O resto ofereceu empecilhos, ofereceu desafios, ofereceu barreiras, e o menino disse: eu tenho aqui algo que talvez o Senhor possa lidar com isso, talvez o Senhor possa usar isso aqui, que é totalmente diferente do que essa mulher diz. Ela diz: eu não tenho nada, só um pouco de azeite, como se aquilo fosse insignificante, ou como se aquilo nas mãos do Senhor não pudesse ser transformado em muito. Amém? Que era o que ela precisava. Ela tinha uma dívida muito grande que tinha sido herdada, amém? Talvez aqui alguns chamariam de maldição. Ela herdou uma maldição do seu marido, os seus filhos seriam impactados por aquilo, amém? E o pouco que ela tinha, ela pensava ser insignificante para que Deus pudesse fazer algo por ela, amém? Então, repita assim comigo, irmãos: mentalidade, progresso e provisão, amém? Então eu quero falar com você nessa noite, irmãos, especialmente partindo do verso 3, a respeito de que o Senhor faz coisas, irmãos, pensando no coletivo. Amém? Repita assim comigo: mentalidade coletiva para dias individualistas. Diz assim para o irmão que está ao seu lado: Deus te chamou para o todo. Deus te chamou para o coletivo. Diz assim: pare de pensar em si mesmo, ou pelo menos só em si mesmo. Amém? Leia o verso 3 comigo de novo. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Repita comigo: mas peça muitas. Amém, irmãos? Mentalidade coletiva. Deus trabalha desta forma. Amém? Deus é um Deus coletivo. Tudo que Ele faz, irmãos, Ele faz pensando no todo. Ele faz pensando nas pessoas que há à sua volta. Se Deus opera um milagre na sua vida, irmãos, é para que você possa também abençoar outras pessoas. É para que você possa também servir de testemunho para outras pessoas. É para que aquilo que Ele faz na sua vida, irmão, seja de tal forma impactante, ao ponto sim de tocar aqueles que estão à sua volta. Não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo. Amém? Por que eu falo isso, irmãos? Porque você é chamado pelas Escrituras a crer num Deus que é 3 em 1, 1 em 3. Amém? Ele é Pai, Ele é Filho, é Espírito. E esse Deus nos chama para não só usufruir daquilo que Ele oferece, mas também para participar daquilo que Ele está fazendo. Isso é desde o princípio, desde Gênesis. Agora você pensa assim, irmãos: o mesmo Deus que abre o mar vermelho é o Deus que diz: agora passem. Porque não bastava simplesmente abrir o mar, irmãos, para que eles para que eles não morressem afogados. Era necessário passar. Era necessário caminhar. A Bíblia diz que lá em Êxodo, irmãos, eles atravessaram a pés enxutos, mas tiveram que passar. Deus deu a provisão, irmãos, mas se eles ficassem ali abobados, vendo o mar se abrir, vendo uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, e não passassem, eles seriam alcançados pelo exército de Faraó, e não adiantaria de nada. O Deus da nossa Bíblia, irmãos, o Deus da nossa fé é um Deus que conta conosco. Amém? Ele espera comprometimento para com Ele. Isso é muito claro nas Escrituras, irmãos. Amém? Ele age nas nossas vidas. Ele nos usa como vasos. Amém? Como o próprio Eliseu aqui. Amém? Como o próprio profeta, irmãos. Mas perceba aqui algumas coisas nesse relato. Nós lemos aqui no verso 3. Primeiro, irmãos, essa ordem de Eliseu aqui justamente lembra um pouco da criação. Porque quando você vai ler a criação lá em Gênesis, você vai ver Deus dizendo: façamos um homem. Amém? Ou seja, a ideia de fazer ali, irmãos, está no plural.
Amém? Deus está convocando a si mesmo, Deus está convocando a Trindade e dizendo: façamos o homem coletivamente. Tudo aquilo que foi criado, irmãos, e arquitetado pelo Senhor e feito pelas mãos do Senhor foi feito pela Trindade. Amém? Porque Deus é um Deus coletivo. Eu disse aqui na semana passada que Deus é um Deus de família. É assim que Ele enxerga as coisas, irmãos. Deus enxerga a sua vida, mas também enxerga aqueles que estão à sua volta. Aqueles que Ele quer alcançar através de você. E isso não se resume, obviamente, somente à sua casa. Amém? Mas todos aqueles com quais você tem contato todos os dias. Amém? Deus é um Deus que diz: façamos nós. Amém? Esse milagre aqui, irmãos, ele estava limitado nos relacionamentos da viúva. O limite do milagre, irmãos, não estava no Senhor. A quantidade de azeite que seria multiplicado ali, irmãos, não estava na capacidade do Senhor fazê-lo multiplicar. Estava nos relacionamentos da viúva. Porque o que está imposto aqui, irmãos, é que quanto mais vasilhas ela conseguisse arrecadar, maior seria o milagre. Amém? Por isso que o profeta diz ali: peça muitas vasilhas. O milagre poderia ser ainda maior, irmãos, se a quantidade de vasilhas também fosse. O milagre poderia ter sido superior, irmãos, àquilo que Deus fez, poderia ter sido ainda mais impactante na vida dela, conforme o número de vasilhas. E o profeta diz: vá à vizinhança e peça muitas vasilhas. Ou seja, ele está falando de relacionamento. Se ela não fosse uma boa vizinha, irmãos, ela não teria conseguido muitas vasilhas. Se ela não fosse uma pessoa que tivesse contatos, se ela não fosse uma pessoa que, quem sabe, visitava outras pessoas, e quem sabe conversava com outras pessoas, ajudava outras pessoas, provavelmente ela não teria muita ajuda. O que a Bíblia está tratando aqui, irmãos, é relacionamento. E eu estou dizendo para você, a mentalidade de Deus é justamente essa. Coletivamente, irmãos, nós avançamos. Coletivamente nós progredimos. Amém? Talvez você já disse, eu já ouvi alguém dizer, isso é um ditado popular, que ninguém consegue nada sozinho. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Amém? A união se desfaz a força. Amém? O milagre poderia ser ainda maior, irmãos, conforme a quantidade de vasilhas. Amém? Porque você percebe uma coisa aqui, irmãos, Deus ele entra com o impossível. Amém? O que era impossível para Eliseu e para a viúva, obviamente? Multiplicar o azeite. Sozinho, pelas forças naturais, mesmo que eles fossem muito inteligentes, mesmo que eles fossem muito capazes, eles não conseguiriam multiplicar algo, irmãos, que precisava de uma força sobrenatural. Amém? Então o que Deus faz? Deus concede poder. Deus concede a provisão. Amém? Deus entra com o sobrenatural. Mas você percebe, irmãos, que aqui a ordem do milagre, a estrutura do milagre, os passos do milagre, é Deus entrando com o sobrenatural, irmãos, e Ele vai movimentando vidas para efetuar um simples milagre. O milagre do azeite era para a viúva, mas ele se tornou algo que começou um movimento. Imagine isso, irmãos. Nós estamos falando de aldeias, pequenas vizinhanças. Imagina essa mulher indo de porta em porta, ela e os filhos. Me empresta vasilha, mas tem que ser vazia. Quantas você tiver? Para que isso? Que loucura é essa? Talvez os vizinhos se perguntando: o que essa mulher está ficando doida? O marido dela morreu, ela entrou em depressão, ela é uma viúva desamparada, com certeza ela está enlouquecendo. O que ela quer com tantas vasilhas? Então você percebe que para Deus fazer algo simples, irmãos, Ele envolveu Eliseu, a mulher, os filhos, os vizinhos, e todos aqui estão se movimentando, irmãos, para contemplar a glória de Deus. Você não deu um amém, você não entendeu. Para fazer uma pequena coisa, irmãos, Deus vai movimentando vidas, relacionamentos, intimidade, comunhão, às vezes para fazer uma pequena coisa. Sabe, irmãos, nós somos salvos pela graça.
A definição é favor imerecido. Não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Não significa que você não tenha que ser grato a Ele. Não significa que você não tenha que oferecer a Ele dedicação, comprometimento, por justamente valorizar aquilo que Ele fez. Mas eu percebo, irmãos, que hoje em dia as pessoas não valorizam mais os pequenos milagres, as pequenas coisas que Deus faz no cotidiano, irmãos, e que Ele vai movimentando vidas, movimentando histórias, movimentando famílias, estruturas, irmãos, às vezes para corresponder a uma oração muito simples. Às vezes para fazer, irmãos, algo que uma pessoa pediu, que nós nem temos ideia. Deus ele vai movimentando, até que chega um milagre. Porque Ele é um Deus coletivo. Milagres são coletivos, irmãos. Amém? Aquilo que Deus fez na sua vida serve sim de testemunho, e você deve gratidão a isso, irmãos. Amém? Nunca se esqueça daquilo que Ele já fez por você. E talvez as coisas que Ele ainda fará, irmãos, ajudarão a levantar outras pessoas. Amém? Então, irmãos, você percebe aqui que a coletividade desse propósito de Deus na vida de uma mulher, irmãos, de uma viúva desamparada, mexeu com vidas, mexeu com histórias, mexeu com famílias, impactou a vizinhança dela. Amém? Deus quer fazer algo em mim, irmãos, e através de mim. Amém? Diga isso para o irmão do seu lado: Deus quer fazer algo em você, mas também através de você. Amém? Coletivamente falando, irmãos, isso é tudo muito importante. Mas eu quero oferecer um contraponto, como se fosse me contradizer. Amém? Argumentando contra mim mesmo. O contraponto aqui, irmãos, é que você percebe uma coisa: quem influencia a situação é o portador do milagre, não a vizinhança. Porque eu estou falando aqui, irmãos, de relacionamentos. Amém? O Filho de Deus, o crente, é um agente de transformação. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus. Nós influenciamos. É o portador do milagre, irmãos, e a sua vida é um milagre porque você foi salvo. É você que influencia, não os seus relacionamentos. Porque nessa brincadeira aqui, irmãos, de relacionamento, de vida, amém? De cotidiano, de se relacionar com pessoas que não professam a mesma fé, que não entendem Deus da mesma forma, ou que nem acreditam em Deus, ou que até são ofensivas com relação à tua fé. Convenhamos, é difícil. Não é simples, não. Você vai todo dia, irmãos, para matar um leão por dia, para resistir firme. Você passa pelas situações da sua vida, você encara o seu trabalho, a sua escola, amém, os seus amigos, os seus nem tão amigos assim, e todos os dias, como cantamos aqui, as ofertas vêm, as propostas vêm, né? Vamos nos misturar de tal forma aqui ao ponto de corromper a nossa própria fé. Todo dia isso acontece na sua vida, meu irmão. Todo dia. Quem que precisa influenciar? Você. O portador do milagre. Somos nós que influenciamos, não os nossos relacionamentos, não aqueles que nos rodeiam. Isso aqui fala do perigo, irmãos, de se relacionar com pessoas, porque sim, existe um perigo também. Por mais que nós somos chamados a nos relacionarmos, porque se não acontecer, nós não vamos conseguir pregar o Evangelho. Ao mesmo tempo, essa é uma atividade que oferece risco. Não à toa nós vivemos hoje numa sociedade, irmãos, que as pessoas estão cada vez mais individualistas. Porque se relacionar é complicado. Lidar com outras pessoas é complicado. Né? Ele não pensa como eu, ele não fala como eu, ele não anda como eu, ele não tem os mesmos valores do que eu. Tudo isso é muito difícil de lidar. Aliás, dentro da igreja é difícil de lidar. Pessoas que são salvas pelo Senhor Jesus ainda estão em transformação, ainda têm seus pecados, ainda têm suas dificuldades. Não é fácil se relacionar. Casamento não é fácil. Você se relacionando com uma pessoa que, primeiramente, biologicamente, ela é diferente de você. Amém? Então toda a estrutura corporal dela, emoções, sentimentos, razão, são diferentes. E é um desafio se relacionar. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Então aqui há sim um perigo. Se influenciar com certas práticas, irmãos, que Deus desaprova.
Se deixar levar, como diz Paulo, as más companhias corrompem os bons costumes. E quando vê, a nossa adaptação nesses relacionamentos, na verdade, está nos afastando do Senhor. Né? E aí a gente perde completamente a capacidade de influenciar alguém. Aí nos colocamos no mesmo abismo. Aí, como diz Jesus, é cego guiando outro cego, ambos vão cair. Quem influencia é o portador do milagre. Veja aqui, irmãos, o que Eliseu diz a ela no verso 3. Ele diz: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Amém? Vasilhas a todos os vizinhos. Tinha aqui, irmãos, algo que era necessário para o milagre, que as vasilhas fossem ou seja, sem nada dentro. Amém? Vasilhas vazias. Vasilhas vazias. É difícil falar isso, irmãos. É um trocadilho quase, que um trava-língua. Vasilhas vazias. Era, irmãos, uma ordem que não traga nada dentro das vasilhas. Tem que ser algo limpo. Sem nenhum tipo de produto, sem nenhum tipo... Não traga outro azeite junto. Não vai ajudar. Não traga outro azeite. Não traga água dentro, não traga vinho, não traga nada. Não traga farinha, não traga nada. Tem que ser vazia, ou seja, sem influência. Amém? O milagre, aquilo que Deus vai fazer com algo que você já tem na sua casa, é suficiente. Basta, não traga nada de outros lugares. Amém? Sem influência. A parte boa do relacionamento aqui, irmãos, é o empréstimo das vasilhas. Amém? Ela precisava. Amém? Mas a parte perigosa, irmãos, é o pedir emprestado. Amém? O pedir emprestado, irmãos, precisava de relacionamento, precisava se relacionar. Amém? O perigo está aqui, né? Se deixar ser influenciado na hora do milagre. Se deixar ser influenciado, irmãos, na hora de se relacionar, né? E atrair para si coisas que não agradam a Deus. Esse é um ponto. Amém? Infelizmente, irmãos, isso acontece mais do que deveria no relacionamento que temos com os ímpios. Amém? Infelizmente. Nós temos que ter esse cuidado. Em nome de Jesus, porque o que está em jogo é a nossa fé. Amém? O que está em jogo, porque o milagre, irmãos, nós vamos chegar lá na verdade. Mas o milagre aqui, ele acontece, deu. Tipo, o milagre foi só uma intervenção de Deus. Amém? Foi só uma provisão. Amém? O milagre vem na sua vida, vem na minha, na sua vida. Acontece toda hora, mesmo quando a gente não percebe, porque milagres não são só coisas extraordinárias. Amém? Muitas vezes Deus faz coisas ao nosso favor que a gente não vê. Amém? Mas ainda assim é só um milagre. O que está em jogo aqui é a nossa fé. Amém? Segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui, irmãos. Uma coisa que, como eu disse aqui na semana passada, através do milagre Deus está transformando a mentalidade daquela mulher e daquela família, daquela história. Amém? Porque a situação em que ela estava, irmãos, ela estava nela justamente por problemas familiares. Porque o marido morreu, e mesmo sendo um servo de Deus, um crente, deixou muitas dívidas, deixou ela sem eira nem beira, deixou sem ter com o que pagar, e ela estava a ponto de perder os seus filhos, irmãos. Amém? Isso significaria uma interrupção numa geração. Aqueles filhos escravizados, quem sabe lá o que aconteceria com eles? Quem sabe se eles conseguiriam um matrimônio, se eles conseguiriam mulher, se eles conseguiriam ter uma família e assim perpetuar a geração, o nome. Ou seja, caos completo na família. Amém? Segundo ponto que eu quero tratar com você aqui, então, irmãos, é que, repita assim comigo: filhos fazem parte do processo. Quem tem o filho aí do lado aí, diz aí: filho, você faz parte. Amém? Filhos fazem parte do processo, irmãos. Leia o verso 4 comigo. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Amém?
Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque fica muito claro no texto aqui de que sozinha ela não conseguiria. Ela não está tentando dar aqui uma de mãe heroína, de super mulher, super girl, né? Mulher maravilha. Não, ela não está fazendo isso. Ela está numa situação difícil e ela precisa dos filhos. Porque na verdade ela já precisava do seu marido. Então você está vendo que não é tão simples assim. Amém? Fica claro isso aqui, irmãos, para vocês? Por quê? Por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Fica muito claro que ela precisa dos filhos. E isso na Bíblia não é um problema. É um problema para nós, na verdade. Não necessariamente para nós, mas para a nossa mentalidade, para a nossa cultura. Os filhos não fazem parte do processo, infelizmente. E tem um problema nisso, irmãos. Não é só a questão da ajuda. Normalmente a nossa cultura trata os filhos como sanguessugas da família. São aqueles que retêm, vêm a mim, né? Fazemos por eles, mas eles não contribuem. Só que, com isso, irmãos, nós afastamos eles dos milagres. Quando os filhos não fazem parte do processo, quando eles não estão, irmãos, ajudando, quando eles não colaboram, quando eles estão numa redoma, irmãos, familiar, eles não ajudam nos milagres e, portanto, não veem os milagres. Com certeza você já ouviu de alguém, irmãos, de alguém ensinando a respeito de família, dizendo assim: olha, vocês brigam na frente dos filhos e depois se reconciliam no quarto. Os filhos viram a briga, não viram o avivamento. O que eles vão pensar? Eu já ouvi algumas pessoas ensinando isso. Brigou na frente dos filhos, se reconcilia primeiro na frente dos filhos. Eles precisam ver o milagre. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Na nossa mentalidade, irmãos, infelizmente, isso todos nós passamos, né? Essa situação, irmãos, essa mentalidade de colocar os filhos numa redoma, fazendo com que eles não participem de nada, irmãos. Só que na mentalidade bíblica é totalmente o contrário. Primeiro que a nossa geração e o nosso mundo, os nossos dias, irmãos, trata filho como maldição quase. Teve um ator da Globo esses tempos atrás, que disse, irmãos, que filhos eram uma maldição. Né? Primeiramente, já temos um problema. Na mentalidade bíblica, irmãos, filho é uma bênção. Justamente por isso, por tocar a família adiante. Por participar do processo de tal forma, irmãos, a cooperar para que a família vá adiante. Para que existam próximas gerações, não só através dele, mas através dos filhos deles, dos netos deles, dos bisnetos deles, porque eu disse aqui na semana passada, a mentalidade bíblica é essa, de geração em geração, eu quero abençoar vocês, disse o Senhor. Se vocês não se levantarem sobre a terra e oferecerem à terra o meu domínio, a minha imagem, vocês não serão abençoados por mim, eu quero que vocês se multipliquem. Mas para isso vocês precisam perpetuar gerações, ensinando eles a guardar os meus mandamentos, ensinando eles a amar o Senhor acima de todas as coisas. Por que os filhos se desviam? Por que os filhos vão embora? Por que quando eles crescem, como diz Salomão, o contrário do que diz Salomão, eles se afastam daquilo com o qual foram ensinados? Porque não aprenderam a amar o Senhor. Você percebe, entenda uma coisa, irmãos, você com certeza tem pecados, você consegue identificar isso na sua vida, amém? Que são falhas que você tem, que nós chamamos de pecados, mas existe o pecado. A Bíblia se refere nesses termos, das duas formas, pecados e o pecado. O pecado gera os outros pecados. O principal pecado é esse, não amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Falhou nesse, vai gerar outros. E daí o que acontece? O filho não aprende, não participa, não colabora, não tem disciplina, não é ensinado a nada. Depois se perde. E aí? Os filhos fazem parte do processo. Na Bíblia, irmãos, eles são mão de obra.
Está entendendo isso? Eles são mão de obra. O pai, quando tinha muitos filhos, ele glorificava a Deus porque ele dizia: agora eu tenho filhos homens que são como guerreiros para mim, e eles me ajudarão a defender a minha casa. Se o ladrão vir contra a minha esposa, o meu filho vai me ajudar. Se ele vir contra as irmãs dele, o meu filho vai me ajudar. Ele vai pegar em armas se preciso, ele vai pegar a sua espada, o seu bodoque, sei lá eu, irmãos, como que eles faziam isso, e ele vai ajudar a defender a minha casa. Está entendendo, irmãos? Essa é a mentalidade bíblica. Mais um guerreiro contra os possíveis inimigos. Mais uma mão de obra na lavoura. Amém? Como que Deus achou Davi, irmãos? Quando o profeta Samuel foi à casa do pai de Davi. Estava todo mundo lá desocupado, irmãos. Tinha boa aparência, ombros largos, né, um rosto bonito, eram fortes, mas eles estavam todos desocupados. Tinha um menino ruivo, de olhos clarinhos, que estava fazendo o quê? Trabalhando. Estava no meio das ovelhas. Ele não era muito querido, quem sabe, pela família. Porque quando você vai ler o texto lá em 1 Samuel, capítulo 16, se não me engano, quando você vai ler o texto lá, irmãos, Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, se não me engano. Jessé. Chega na casa, irmãos, ninguém elogia Davi. Ninguém diz um ai sobre Davi. Ninguém diz isso. Ninguém diz, ele é um rapaz bonito. Ele tem olhos bonitos. Ele tem boa aparência. Ninguém diz nada. Eles se esquecem de Davi. Tanto que Samuel tem que perguntar, porque o Senhor disse, não está aqui o rei. Samuel pergunta, tem mais algum filho aí? Eles dizem, tem um mais moço lá. Está lá. Está lá trabalhando lá no meio das ovelhas, né? Ninguém elogia, ninguém diz nada sobre Davi, irmãos. Na sequência do texto, quando Saul, já endemoniado, porque o Senhor se retirou dele, a Bíblia diz que o Senhor enviava um espírito maligno para atormentar Saul pela sua desobediência. A Bíblia diz que Saul manda então chamar alguém, irmãos, aconselhado por um servo, que tocasse harpa para ele, que assim ele conseguia se acalmar e os demônios iam embora. E sabe como é que o servo de Saul se refere a Davi? Um rapaz de boa aparência, um rapaz valente. Está entendendo? Dentro da casa dele não fazia parte do processo. Dentro do coletivo, o principal coletivo dele, irmãos, ele não era alguém bem avaliado. Ele não era alguém bem quisto ou alguém que estava ali na concorrência para ser um possível rei. Mas para o servo de Saul, ele era de boa aparência e era valente. Filhos fazem parte. Amém? Veja o que a mulher diz ali, irmãos. Que a mulher diz não. Que Samuel diz a ela, né? Você entra em casa e feche a porta. Amém? Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando elas. Separe as que for enchendo. Você concorda que isso aqui não dá para fazer sozinho, né? Imagina ela enchendo, separando as vasilhas. Enche, você pega outra vasilha, enche, separa. Não ia dar certo. Amém? Por que, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Os filhos provavelmente, primeiramente, eles ajudaram na arrecadação das vasilhas. Amém? Porque o profeta tinha dito, peça muitas. Qual era a melhor forma, irmãos, de contribuir para alcançar o maior número de pessoas à redondeza, à vizinhança? Vão lá, vão participar. Vão atrás das vasilhas. Amém? Então Eliseu aqui, irmãos, ele orienta a mulher a colocá-los para dentro. Não é, irmãos, olha só. Eles trazem as vasilhas e a mulher não... Eliseu diz, olha, coloca eles para dentro e fecha a porta. Por quê? Eles poderiam ter trazido as vasilhas e ela dita, agora pode ir brincar. Vamos brincar agora. Vamos esparecer, vamos jogar bola. Não. Entra para dentro de casa e fecha a porta. Você e os seus filhos. Amém? Coloque-os para dentro de casa. Amém, irmãos? Para que eles pudessem não só continuar ajudando, como eles já estavam, mas também, irmãos, para que eles pudessem ver o que Deus iria fazer. Porque antes de procurar pelas vasilhas, irmãos, eles estavam em casa, provavelmente. O que eles tinham visto era um pouquinho só de azeite. E vamos levar em consideração que eles não eram eles não eram ignorantes, burros.
juntando A mais B, juntando 1 mais 1, dá 2. Poxa, esse pouquinho de azeite aqui não... Situação que a gente está sem o nosso pai. Não temos o que comer, não temos como pagar essas dívidas. Nós estamos correndo o risco de sermos escravizados. Se ela não os tivesse colocado para dentro de casa, irmãos, eles teriam lembrança apenas do pouquinho de azeite. Agora eles estão inseridos. Amém? Agora eles estão com responsabilidades, irmãos. Além de respirar dentro de casa, eles estão participando daquilo que Deus estava para fazer. Os filhos verão o agir de Deus. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu ser pai, eu quero isso para mim. Eu acho que todos vocês querem isso para os seus filhos também. Que eles participem daquilo que Deus está fazendo. Para que, como eu disse aqui na semana passada, quando eles se levantarem, irmãos, eles possam dizer: não é só o Deus dos meus pais, é o meu Deus. Porque assim o filho e os filhos, irmãos, muitas vezes só vem desgraça dentro do lar, só vem discórdia, contenda, briga, divisão. E quando Deus está para agir, está para prover algo, eles não estão participando, porque são crianças. Isso é conversa de adulto. Amém, irmãos? Se não for assim, irmãos, a possibilidade de um afastamento futuro, infelizmente, cresce. E nós temos que ter esse cuidado. Amém? Deus queria continuidade, irmãos. Amém? Que aquele milagre não apenas quitasse a dívida daquela viúva, mas que ele fosse um legado. Aquele milagre foi tão impactante, irmãos, que nós estamos falando de liberdade. Nós estamos falando de liberdade aqui. Eles não teriam como pagar os seus impostos, irmãos, e seriam escravizados. A gente não entende isso porque a gente não passou nunca por isso, irmãos. Graças a Deus. Mas eles teriam a sua liberdade tirada. Seriam engaiolados, presos. Teriam que fazer trabalhos forçados. Nós estamos falando de liberdade de geração, irmãos. Tudo que Deus quer fazer na sua vida tem a ver com a sua família. Amém, irmãos? A minha oração é para que você entenda isso. Não consigo falar de outra forma. Minha oração é para que você entenda isso, irmãos. Esses filhos aqui, o filho da viúva, irmãos, eles vão lembrar para sempre dessa provisão. Eles vão lembrar para sempre daquele dia, irmãos, em que o profeta, o homem de Deus, disse: faça assim, assim, assado. Mamãe fez e Deus multiplicou o azeite. Que você possa ver, irmãos, os seus filhos vendo você buscar o Senhor, antes de qualquer coisa. Essa mulher, ela vai no homem de Deus, ela não procura outras alternativas. Ela não vai no espiritismo tentar falar que o marido já morreu. Ela não vai fazer yoga. Ela não vai ver a sorte dela, irmãos, com o vidente. Ela não vai procurar os signos. Ela vai no homem de Deus. A minha oração é para que os seus filhos possam ver você buscando o Senhor. Que eles possam ver os milagres também, irmãos. O Deus que você serve, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu ver que hora que é. Deixa eu só ver o tempo aqui, irmãos. Dá tempo de encerrar. Tem mais um ponto aqui, irmãos. E eu encerro. Ele diz: derrame aquele azeite em cada vasilha, no verso 4. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Amém? Ou seja, qual que era a ordem aqui, irmãos? Separe as que estiverem cheias. Amém? Porque, irmãos, o milagre de uma vasilha cheia, irmãos, ele não pode interferir no milagre da vasilha vazia. Amém? É difícil falar isso, né? O milagre da vasilha que já está cheia não poderia interferir no milagre da próxima. Quem conhece aquele milagre, irmãos? Nossa, olha só como o Espírito Santo é maravilhoso. Quem conhece aquele milagre, irmãos, da mulher que 12 anos sofria de um refluxo sanguíneo, de um derramamento de sangue? Esqueci o nome que a Bíblia usa lá, irmãos. Amém? A Bíblia diz que antes deste milagre, irmãos, se eu não me engano, está no livro de Marcos,
Antes deste milagre, desta mulher, a Bíblia diz que antes de Jesus ir até o lugar, ou passar por perto de onde ela morava, ele é encontrado por um homem chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos, irmãos, que estava para morrer. Repita comigo, 12, para que você entenda uma coisa. Quantos anos a mulher sofria? 12. Amém? Jesus é interpelado então por este homem, né, chamado Jairo. Ele diz: a minha filha está morrendo. E Jesus vai então até o encontro dessa filha. No meio do caminho ele é encontrado pela viúva. A filha tinha 12 anos, a viúva 12 anos. Amém? Então você percebe que para que Jesus curasse uma geração que estava se levantando, ele estava curando a geração antiga. O milagre de uma dependia do milagre da outra. Quem sabe? Mas é o que acontece. No caminho, a Bíblia diz que Jesus, rodeado por muitas pessoas, que o apertavam, e os seus discípulos tentando fazer uma escolta, a Bíblia diz que essa mulher, ela se arrasta entre a multidão e coloca a mão na orla das vestes. E Jesus para tudo e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Amém, irmãos? O milagre da vasilha vazia não pode interferir no milagre das outras vasilhas. Amém? Porque, irmãos, seja lá quanto for o número de vasilhas, a próxima vasilha sempre seria o próximo milagre. Amém? Parece uma ordem sem nexo de Eliseu aqui. Claro que ela não ficaria enchendo a vasilha, irmãos, com azeite e derramando azeite, ela ali com cara de bobo, tipo, não faria isso. Mas é porque muitas vezes nós temos a tendência de transformar aquilo que Deus faz em amuleto, quando na verdade Ele quer algo novo. Agora, a hora de avançar, de progredir, de ir adiante para o próximo milagre. Amém, irmãos? Graças a Deus. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Que Deus quer fazer, irmãos, na minha vida, além do que Ele já fez? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Amém? Sempre tem algo melhor, sempre tem algo a mais. Amém? Talvez você já consiga identificar isso no seu horizonte. A segunda pergunta que você tem que fazer é: o que eu estou fazendo para esse progresso? Como eu estou contribuindo? O que eu estou fazendo para contemplar esses milagres? Amém? Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, se a seara é grande, há muita oportunidade. Muita oportunidade, irmãos. Você e a sua casa, colaboração entre gerações. Vocês são trabalhadores dessa seara. Amém? Seja qual for a esfera, irmãos, familiar, colegas de trabalho, escola, nada do que acontece, irmãos, na vida de qualquer que seja a pessoa, irmãos, é por acaso. Deus está dando oportunidades e nunca tem a ver com uma pessoa só. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus.